Bom, pessoal, então, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinário, nossa palestra sobre psicoterapia reencarnacionista. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá, pode interromper e a gente vai dando andamento aqui. A ideia é que a gente termine lá para as 21h30, tudo bem para vocês? 1h30. E aí as dúvidas Perfeito, a gente pode deixar alguma coisa para o tranquilo. final, vocês podem ir perguntando aí no decorrer da Sim. palestra, tudo bem? Vamos lá, então, Tudo bem, para mim começando. tudo bem. Vamos começando então. O que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma nova psicologia baseada na reencarnação. Então, psicoterapia é o estudo da alma, né? A terapia da alma, que agrega a reencarnação no consultório psicoterápico, de uma maneira não religiosa, e sim científica. E, além da psicoterapia reencarnacionista, temos a investigação do inconsciente ou regressão terapêutica. Até um tempo atrás, a gente chamava de regressão terapêutica. Questão de alguns meses, a gente mudou esse nome para investigação do consciente, aí vocês vão entender o porquê dessa mudança. Então, psicoterapia reencarnacionista é a psicologia e a investigação do consciente ou regressão terapêutica é a técnica. É uma ferramenta, né, que vai nos auxiliar muito na questão da psicoterapia reencarnacionista nas conversas. A psicoterapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente tem duas referências bibliográficas. Um pouquinho que travou aqui, desculpem. Obreiros da Vida Eterna, uma obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. Essa é uma das referências bibliográficas relacionada à psicoterapia reencarnacionista. O que interessa nessa obra aqui é um pequeno trecho da página entre 32 e 34, que fala: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores à noção dos princípios reencarnacionistas. Então, o que interessa aqui nesse trecho? É o que está aqui destacado em lilás: personalidade congênita e raciocínios falíveis do homem. A gente vai esclarecer aqui no decorrer da palestra. Livro dos Espíritos, a questão 399, é relacionada à investigação do inconsciente ou à regressão terapêutica. Então, a questão 399, ela diz sobre o esquecimento do passado. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se o véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e podem ser revelados. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, essa questão é importante quando a gente fala de lei do esquecimento. Muitos espíritas, kardecistas, eles são contra esse nosso trabalho de regressão terapêutica devido a essa questão da lei do esquecimento. Então, essa questão aqui está bem clara, que ela pode ser feita sim, desde que feita por espíritos superiores, que no nosso caso, aqui na psicoterapia reencarnacionista, são os nossos mentores espirituais. Uma outra definição aqui da psicoterapia reencarnacionista, novamente é uma escola psicológica, que aborda a reencarnação de uma maneira científica e não religiosa, é baseado no entendimento da personalidade congênita. O que é a personalidade congênita? É a personalidade que o nosso espírito já tem. Nós já nascemos com essa personalidade, advindas de existências anteriores. Então, um dos objetivos principais da regressão terapêutica, da investigação inconsciente, é a gente identificar essa nossa personalidade congênita, através das recordações que os mentores nos proporcionam. E quando a gente tem o conhecimento dessa nossa personalidade, características de personalidade, virtudes, né, ou defeitos, sombras, a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, que é o objetivo da psicoterapia reencarnacionista, um dos objetivos, que é a terapia da reforma íntima. Versão persona versus versão espírito, o que significa? Versão persona é a nossa essência, versão espírita é a nossa essência, e a versão persona é que a gente chama de nosso ego. Isso a gente vai explicar posteriormente aqui com o andamento da palestra. Uma outra definição da psicoterapia reencarnacionista
é a mesma terapia utilizada no período intervidas. Então, para quem não assistiu o Nosso Lar, fica aqui uma lição de casa. Assista novamente o Nosso Lar. Por quê? Porque o Nosso Lar mostra exatamente como é feita a psicoterapia reencarnacionista do protagonista do filme, o André Luiz. Qual a origem da psicoterapia reencarnacionista? Então, a criação do mundo espiritual que veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, através do Dr. Mauro Puig, que é o nosso presidente da BPR, médico homeopata formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 71, fundador e presidente da BPR. Então, a psicoterapia reencarnacionista não foi uma invenção do Mauro. Ele canalizou esse trabalho em 1996 e conta ele, né, que como ele recebeu essa canalização. Na época ele era homeopata e ele estava atendendo uma senhora no consultório. E de repente ele escutou uma voz falando que a cura estava no passado. Ele perguntando, mas que passado é esse? Quem está falando, por favor? Até hoje ele disse que não sabe quem é o mentor que falou essa frase aí. Então, quanto mais ele perguntava, a cura da humanidade está no passado. Mas que passado ele falava, né? Meu passado, o passado dessa senhora, que passado é esse? A cura da humanidade está no passado. Ele ficou com essa frase durante 10, 15 dias. E aí conta ele que depois de 15 dias, ele chegou no consultório dele, ele recebeu um panfleto debaixo da porta do consultório. Ele viu ali que tinha um convite para um curso de terapia de vidas passadas, em São Paulo, aqui em São Paulo, capital. E aí ele relacionou esse curso de TVP, terapia de vidas passadas, com aquela mensagem que ele recebeu. A cura da humanidade está no passado. Ele começou a fazer o curso de DVP, ele se formou em DVP, ele ajudou várias pessoas com a técnica, mas na época ele era kardecista espírita e ele achava uma coisa muito estranha na questão da regressão terapêutica, e o comando era feito pelo terapeuta. Isso infringe na lei do esquecimento. E aí, então, a partir disso, que ele começou a estudar, e aí ele achou nesses dois livros aí que a gente falou, o Livro dos Espíritos e o Livro da Vida Eterna, meio que a formatação da psicoterapia reencarnacionista. Então, a psicoterapia reencarnacionista, na verdade, seria uma evolução da TVP, Terapia de Vidas Passadas. Pessoal, por enquanto está tranquilo, alguém tem alguma dúvida? Quiser perguntar, fica à vontade. Tudo ok por enquanto aqui por mim, Márcio. Tudo bem, tranquilo? Também, ok. Tranquilo também. Eliane está entrando agora, Márcia Zanetti, tudo bem? Está tudo bem? Qual a importância da psicoterapia reencarnacionista? Ajudar-nos a entender por que co-criamos, pedimos a nossa infância, as leis divinas, necessidade, merecimento, finalidade, resgate, retorno e similaridade, que atua nessa programação. Então, o que quer dizer isso? Antes da gente encarnar, tivemos um plano pré-reencarnatório. Outro item, perceber o aspecto positivo do afloramento das nossas inferioridades pela ação dos gatilhos e das armadilhas terrenas. Gatilhos e armadilhas são questões que a gente vai trabalhar diretamente no nosso ego. A gente vai falar um pouquinho aí a respeito posteriormente. Irmos nos libertando do nosso ego e passando o comando da nossa vida para o nosso eu superior, os nossos mentores espirituais, versão persona da seleção espírita. Então, um dos objetivos da psicoterapia reencarnacionista é a gente fazer essa mudança de comando da versão espírito, né, que ela vai comandar a versão persona. Porque atualmente a gente vê ao contrário, a versão persona comandando a versão espírito. E muitos, né, nem acreditam que existe espírito, né? Outro item aqui, começarmos a nos harmonizar com espíritos conflitantes, com os quais combinamos de reencarnar próximos dos nos encontrarmos. Lembra que a gente falou no item primeiro ali, que a gente tem um plano pré-reencarnatório, que a gente escolheu pai, escolheu mãe? Então, geralmente, os espíritos são conflitantes. E, geralmente, esses espíritos estão dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio social, colegas de trabalho, amigos, etc.
E o último item, entendemos o benefício espiritual dos retornos aos nossos atos negativos do passado. Então, a gente veio reencarnar dessa vez para fazer vários resgates, mas principalmente sermos felizes nessa encarnação, aproveitarmos a encarnação. Então, o que é a personalidade congênita? A gente falou ali um pouquinho. É a personalidade que o nosso espírito já tem. A gente já nasce com essa personalidade. Vocês já ouviram falar da questão do gênio, né? Que a criança nasce? Aquela criança tem um gênio difícil, um gênio mais complicado, difícil de lidar. Então, essa personalidade congênita, vamos considerar que seria o gênio que a gente nasce. Características de personalidades que vão se manifestando durante a encarnação, advindas de outras encarnações que a gente já teve. Versão persona versus versão espírito. Esse é o principal pilar do nosso trabalho, que é simplesmente colocar a versão espírito comandando a versão persona. Teoricamente é simples ou muito simples, mas na prática não é nada fácil. É até meio complicado. Então, o que a gente quer dizer aqui? Simples e fácil são coisas totalmente distintas. O simples, muitas vezes, não é muito fácil, não. É difícil, dificílimo, quase impossível. Investigação do inconsciente. Como conciliar o aparentemente inconciliável. Então, aqui entra a questão da regressão terapêutica. Aquela questão 399 do Livro dos Espíritos, né? Que a gente fala que é o telão, em que os mentores espirituais, os nossos mentores, vão nos proporcionar algumas recordações de encarnações passadas. Então, por que esse nome mudou de regressão terapêutica para investigação do inconsciente alguns meses atrás? É porque durante o processo da regressão, estava acontecendo das pessoas não acessarem vidas passadas. As pessoas acessavam a vida atual, acessavam até uma vida futura, uma progressão, e muitas vezes acessavam o plano espiritual, recebia mensagens, orientações, e até casos da pessoa acessar um outro plano, um outro planeta, um outro universo. Então, por isso que esse nome foi modificado. Em vez da regressão terapêutica, né, que a regressão terapêutica é a volta ao passado, então ficou mais assim conveniente investigação de consciente. Então, como é a ética dessa investigação, dessa regressão? Aqui é a questão da lei do esquecimento que a gente falou. Essa lei do esquecimento a gente considera principalmente reconhecimento de pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa está passando por uma investigação inconsciente e ela vê alguém, a gente, como psicoterapeuta reencarnacionista, jamais vai incentivar o reconhecimento dessa pessoa. Um outro detalhe também é que essa investigação inconsciente, ela é totalmente consciente. Então, a pessoa vai estar deitada na cama, no sofá, no divã, e o processo vai ser totalmente consciente. Vai passar pelo processo, vai recordar tudo, não vai ser feito nenhum método de indução, de hipnose. Então, é um processo totalmente consciente, apesar de ser investigado o inconsciente da pessoa. Outra questão da ética, a gente falou em incentivo reconhecimento de pessoas, né? Nunca incentivar reconhecimento de pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa vê alguém e ela reconhece essa pessoa, por exemplo, eu estou vendo um rapaz, mas esse rapaz, não sei porquê, eu tenho a nítida impressão, uma certeza que esse rapaz é minha irmã da encarnação atual. Então, se ele está reconhecendo essa pessoa, é porque o mentor está mostrando que realmente deve reconhecer, por questões, né, que deve ter algum resgate para ser feito nessa encarnação, entre essas duas pessoas. Então, qual a diferença da investigação do inconsciente para a regressão da terapia de vidas passadas? Então, essa questão da diferença está principalmente no comando desse processo. No caso da psicoterapia reencarnacionista, na nossa investigação do inconsciente, o comando é feito totalmente pelos mentores espirituais. Sendo que na TVP, terapia de vidas passadas, essa regressão é feita pelo terapeuta. Isso não é nenhuma crítica à questão da TVP, tá? A questão do comando. E sendo que a TVP, ela foi uma continuação, na verdade, a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma continuação da TVP, é uma evolução. E essa questão do comando, ela é primordial. Por quê? Porque no nosso caso, a ética do nosso trabalho está no comando, que são os mentores espirituais. E na TVP, o comando é feito pelo terapeuta.
A investigação do inconsciente tem riscos? Tem riscos sim. Então, a gente vai comentar sobre 5 riscos. Riscos físicos, quando a pessoa tem algum problema cardíaco, problema de pressão arterial, se a pessoa já teve AVC, um derrame, problemas de, por exemplo, da questão de pressão alta, pressão baixa. Por que a gente restringe a investigação do inconsciente para esse caso, que a pessoa tem algum problema? Porque durante o processo a pessoa passa por uma emoção muito forte, por fortes emoções. Se a pessoa tiver algum problema físico, né, que a gente mencionou aqui, ela pode ter algum problema mais sério. Graças a Deus a gente nunca soube de algum caso de uma pessoa passar mal a ponto de ter algum problema mais sério. E a questão da idade também a gente leva em conta. Idade é uma coisa muito relativa. A gente fala idade acima de 80 anos, 70 anos. Mas é questão da gente conversar com a pessoa. Essa pessoa que tem uma idade avançada, às vezes ela tem uma consciência muito boa para poder estar passando pelo processo. Pessoas mais novas, por exemplo, de 30 a 40 anos, não têm condições de passar pelo processo, devido ao nível de consciência dela. E mulheres gestantes também, né? Por quê? Porque a gestante tem outro ser ali carregando o ventre. Então, a sugestão é que faça o processo da regressão terapêutica, da investigação do consciente, logo após a criança nascer. Mas aí vocês podem perguntar, e a pessoa tem algum risco físico, ela quer passar pelo tratamento, mas ela não vai poder passar pelas investigações devido a esses problemas, essas contraindicações? Aí a gente tem uma outra alternativa que chama-se investigação do inconsciente à distância, que é a regressão à distância, na verdade. Riscos psicológicos, quando o comando é feito pelo terapeuta, pode ocorrer um risco psicológico, por exemplo, de reconhecer alguém que não era para reconhecer. Esse é um risco muito sério. Terapêutico, quando o processo terapêutico, a investigação do consciente ou a regressão terapêutica, ela é terminada de uma maneira equivocada, não é terminada no momento certo. O importante aqui falar da nossa investigação do consciente é que a gente chega no ponto ótimo. O que é esse ponto ótimo? O ponto ótimo é quando a pessoa está num momento muito legal, uma paz de espírito muito grande, a ponto de poder voltar da investigação. Então, quando a pessoa está nessa paz de espírito, geralmente é quando está lá no plano espiritual. Então, o que acontece numa investigação? A pessoa, por exemplo, ela acessa uma encarnação que ela foi assassinada, por exemplo. Então, ela vai recordar todo esse momento da dor, desse pânico, né, desse momento muito trágico, na verdade. E ela vai vivenciar tudo isso daí, as dores. E aí, ela vai ter um entendimento do porquê ela teve esse desencarne tão trágico. E aí vai até o plano espiritual, ela é resgatada pelos mentores. Os mentores vão lá acolher essa pessoa, esse espírito, né? E explicar o porquê que ela teve que passar por esse processo tão trágico. Então, a gente fala que a regressão terapêutica ela tem o objetivo de conscientizar esse espírito do porquê que desencarnou dessa maneira tão trágica e o desligamento. O desligamento é para questões físicas e emocionais também. Riscos éticos é quando a regressão termina no momento inadequado e quando há interferência do terapeuta também no processo. Obsessão espiritual. Então, o que pode acontecer? Uma obsessão espiritual durante o processo é uma coisa rara de acontecer, mas a gente não pode, né, descartar essa possibilidade. E a pessoa está ali deitada e de repente vem um espírito se manifestar, um espírito que está no escuro, precisa de ajuda, e que a gente chama de obsessor, né? Ele vai se manifestar ali. E o que a gente faz nesse momento? A gente procede como se fosse uma investigação normal, né? Conforme o processo da nossa escola. E por que aconteceu isso? Porque os mentores permitiram que esse espírito adentrasse, né, nesse processo da investigação, para que ele fosse ajudado, né, que ele fosse encaminhado para a luz. Então, os mentores permitiram que esse espírito que estava perdido recebesse essa ajuda. Então, quais os objetivos dessa investigação do inconsciente? A primeira delas é a consciencial, como aquele exemplo que eu falei para vocês, do aquele espírito que desencarnou assassinado, e aí no plano espiritual, o mentor, os mentores, conscientizaram do porquê que teve que ser daquela forma.
Desligamento, a questão dos sintomas físicos e emocionais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um exemplo muito clássico é a questão da fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que geralmente dá em mulheres, né? 30, 40, 50 anos. É uma doença que até hoje não tem diagnóstico. Ela é uma dor que dizem, né, que ela vai mudando de local. Hora está na coluna, hora está no braço, hora está na cabeça. Geralmente, esses casos de fibromialgia é alguma sintonia que a pessoa, que esse espírito está numa encarnação passada. Então, um exemplo que o Dr. Mauro conta pra gente, clássico, em todas as palestras, é uma moça que ela atendeu com fibromialgia. Ela tomava remédio, medicações muito fortes, até morfina, né, para vocês terem uma ideia. E ela chegou desesperada para fazer esse tratamento. E na primeira investigação que ela fez, na primeira regressão, ela acessou uma encarnação em que ela vivia na época pré-histórica. Então, no meio da floresta, no meio da selva, e ela se viu acuada por vários animais selvagens querendo devorá-la. E ela saiu correndo, né? Até que ela chegou ao ponto de se deparar com o abismo. Ela chegou no abismo, olhou lá para baixo, né? Não sei quantos metros de altura, e ela observou os animais vindo em direção a ela. Então aí ela teve que tomar a decisão: como é que eu vou desencarnar? Eu vou ser devorada ou eu vou jogar lá embaixo? Ela optou por jogar lá embaixo. Imagina só uma pessoa que se joga numa altura de não sei quantos metros, o corpo praticamente se esborracha no chão, ele é totalmente fraturado. E aí, depois que essa moça teve essa investigação, esse acesso, essa sintonia, né, que o mentor proporcionou para ela nessa encarnação, ela simplesmente, as dores dela passaram praticamente 95%. Então, o que isso significa? Que essa dor que ela sentia da fibromialgia nada mais era que a sintonia com essa encarnação passada, que ela desencarnou de uma maneira tão trágica de se jogar do abismo, quebrar praticamente o corpo inteiro. Qual a finalidade do aproveitamento da nossa encarnação? Nas sessões de telão na Terra, que é a investigação do consciente, por regressão terapêutica, nossos mentores podem nos ajudar a recordar. Qual a finalidade da nossa atual encarnação? Qual a sua programação? Por que cocriamos nossa atual infância? Quais inferioridades congênitas viemos melhorar? Que retornos estamos recebendo? Quais gatilhos e armadilhas necessitamos? Como sermos vencedores nessa atual passagem pela Terra? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ouvi alguém querendo perguntar? Tudo bem? Tranquilo? Então, a finalidade do Anotando aqui algumas aproveitamento... coisas, tá, Márcio? Oi, Oi, pode falar. Eu anotei duas perguntas aqui para te fazer depois, para não te interromper. Ok. Depois, quando você fizer a parte das perguntas, mais tarde eu faço. Sem problemas. Obrigado. Então, vamos lá. A finalidade do aproveitamento da encarnação é um dos pilares da psicoterapia reencarnacionista. A gente já falou sobre a personalidade congênita, a versão persona, a versão espírito. Finalidade do aproveitamento da encarnação é outro pilar, é o terceiro pilar. Então, por que a gente está encarnado? Para evolução do espírito, evolução do ego. O que vocês acham? Alguém arrisca uma resposta? Por que estamos encarnados? Qual a finalidade dessa atual encarnação nossa? É para a evolução do espírito ou evolução do ego? Quem arrisca uma resposta aí? Eu arrisco que seja pelo do ego. O espírito já é mais evoluído, né? Exatamente. Você já tinha lido alguma coisa a esse respeito, Angélica? Eu venho estudando a BPR, a PR já há bastante tempo, mesmo sem estar fazendo aula. Eu me apaixonei à primeira vista. Evolução do ego, exatamente. Então, por que de evolução do ego e não evolução do espírito? Porque a psicoterapia reencarnacionista ela tem uma visão oriental, baseada em algumas filosofias orientais, por exemplo, na filosofia do Yogananda, que fala, né, que o espírito nosso ele já é perfeito, somos filhos de Deus perfeitos, somos micropartículas divinas, enfim, somos Deus.
Então, em cima dessa filosofia oriental, que considera que nosso espírito é puro, ainda não tem o que evoluir. O que tem que evoluir é o nosso ego, a nossa versão pessoal. Daí vocês podem perguntar, mas se o espírito já é evoluído, por que ele teve que reencarnar de novo? Alguém tem alguma resposta, alguma sugestão? Porque se nosso espírito é puro, evoluído, ele teve que retornar de novo para o plano terreno. Alguém arrisca uma resposta? Através do convívio com o próximo? Quem mais? Fora o Paulo, alguém tem mais alguma resposta? Por que estamos encarnados? Se somos espíritos perfeitos? Por que retornamos para cá? E não ficamos no nosso lar? Se nosso espírito é perfeito? Por quê? Se a gente retorna, porque tem. É a Eliane que está falando? Então vamos lá, gente. Por que a gente está retornando? Essa é uma teoria que eu acredito, né? Então, não somos donos da verdade. A gente está aqui para discutir. Então, a teoria a qual eu acredito é que quando nós éramos pleidianos, você já ouviu falar de pleidianos, né? Nós já fomos pleidianos e nós vivemos aquela época da Atlântida. Isso foi há 12 mil anos antes de Cristo, se não me engano, mais ou menos, 10 mil, 12 mil anos. E nós estivemos lá, todos nós. E falava-se que na época era a quarta geração do ser humano. Hoje a gente está na quinta geração. Na quarta geração, que foi essa anterior, de Atlântida, nós estávamos chegando à quase evolução perfeita do ser humano. Estávamos falando até telepatia, para vocês terem uma ideia. Aí o que aconteceu? A questão do poder, a questão do tal ego, né, de querer dominar, certos comandantes quiseram dominar toda a população pleidiana, e caímos de novo de voltarmos à estaca zero. Estamos aqui reencarnados, voltando tudo praticamente do zero. Toda aquela evolução que a gente teve na quarta categoria da raça humana, que foi anterior a essa, tivemos que voltar nessa quinta categoria praticamente do zero. Então, por que a gente está falando em evolução do ego? É porque ele que tem que evoluir.